que o Pódium busca trazer a conscientização da importância do desenvolvimento de hábitos e rotinas de estudo? Na realidade, Gabi, assim, a gente acredita que isso até extrapola mesmo esse objetivo de uma aprovação no fim dos 3 anos, né, do ensino médio, né? Independente dele estar se preparando para um exame, nós cremos que o hábito de estudo ele agrega outros hábitos, como, por exemplo, de organização, de criar uma lista de prioridade, ou seja, saber gerir a sua agenda, né? Porque muita gente é organizado, mas não consegue estabelecer uma lista de prioridade eficiente, ou seja, escolhe para fazer primeiro ou de forma prioritária ali dentro de uma restrição de tempo, o que não deveria, né? E nós consideramos que hábitos como esse ele vai levar para o resto da vida, independente da profissão que ele escolha, né? Independente se ele vai estudar numa universidade brasileira, numa universidade norte-americana, né? Estudos apontam que essas habilidades, né, de organização, de gestão do tempo, são habilidades que qualquer carreira do presente e do futuro tem demandado e irão demandar, né? Então, nós acreditamos que esse hábito de estudo não é só simplesmente o hábito de estudar, e tudo que ele traz agregado a isso, né? São habilidades para o desenvolvimento humano, na verdade, exatamente, né? Além das salas de aula, além dos vestibulares. Porque também não era só uma questão de você preparar o aluno para uma prova. Era assim, quando ele vem com uma série de gaps, os gaps estão relacionados a determinadas habilidades que ele não adquiriu em momentos que ele deveria ter adquirido. Esse é o ponto fundamental. Então, o hábito de estudo, na verdade, ele é precedido pela autonomia do estudante. Então, eu lembro no Fundamental 2 que o pai chegava para mim e perguntava assim: meu filho não sabe estudar sozinho. Aí eu falava: mas sabe amarrar o sapato? Então, eu estava fazendo uma provocação. Quantas vezes o pai, ao amarrar o sapato de uma criança, está roubando a possibilidade dela de fazer o trabalho sozinho, ou seja, ganhar autonomia. Então, quando a gente propõe que o estudante tenha determinados hábitos, na verdade a gente só está rearranjando algumas habilidades que ele deveria ter adquirido em séries anteriores. E aí faz sentido a gente começar a pensar nas séries anteriores do que só o ensino médio. É interessante esse ponto, Gabi, porque assim, eu gosto muito com os meninos da terceira série aqui, traçar um paralelo, a maioria deles já são inseridos em uma academia, traçar um paralelo com a atividade física, né? Que qualquer hábito para ser bem trabalhado, primeiro, ele precisa ser cultivado cedo, né? E segundo, precisa insistir, porque a natureza do ser humano é o quê? A rejeitar. Assim, tem muita gente que na academia não consegue ir na primeira semana e acaba desistindo. Mas aqueles que vão persistindo, acabam que aquela dor dos primeiros exercícios, daqui a pouco ele não sente mais. Já faz parte da rotina dele ali e ele não sente. Eu brinco com eles, é a mesma coisa aqui, né? Às vezes você pode sentir essa dificuldade. Por quê? Porque não é um hábito ainda. Mas se você insistir, vai virar um hábito, né? E quando o Bessot coloca que nasceu aí até a nossa consciência ali de entender que era necessário abrir um segmento anterior, que seria o Fundamental 2, foi exatamente por causa disso, porque aos 14, 15 anos de idade, que é quando eles estão transicionando para o ensino médio, às vezes eles já têm muito enraizados hábitos que são mais difíceis de, em 3 anos, a gente reverter. Alguns chegam até com a consciência que precisam estudar, eles até querem, mas eles não sabem como e não têm essa rotina. E aí cedem facilmente a esse período da dor, né? E aí a gente veio com essa cultura já para o ensino fundamental 2, muito para ensiná-los a estudar, a gerar esse hábito, essa rotina de estudo, que eles às vezes sozinhos em casa não desenvolvem, só quando tem o deverzinho de casa, lá no ensino fundamental 2 e 1, e que a gente viu que transicionando, né, trazendo esse novo segmento, a gente ia cultivar isso mais cedo. E fora também que a gente tem um mundo com muita informação hoje em dia, né? Muitas coisas acontecem o tempo inteiro
Imagina essas crianças que desde cedo já estão, né, com contato com tecnologia, celular. Realmente é um processo para vocês conscientizarem e colocarem essa questão da rotina, da importância desse cuidado, um processo contínuo, né, que vocês buscam fazer aqui na instituição. Então é bem interessante. Agora, já seguindo, né, nossa linha de raciocínio, o que é o programa de disciplina consciente que o Podium tem aqui? Se fosse resumir em uma frase, né, uma frase que um dos fundadores gostava e gosta de falar, né, nas salas de aula, é fazer o certo simplesmente porque é o certo, né? Então a gente sempre cultiva fazer o certo sem você estar sendo supervisionado por alguém. De novo, também falo muito isso para eles como um hábito. Se você tem ali, nessa idade escolar, um hábito, não, eu vou burlar isso aqui, é só isso, é só aquilo. Você está cultivando, você está alimentando a sua mente, que não tem problema isso, não tem problema não, isso aqui é besteira, não vai ser só nessa prova, vai ser só nesse momento. Só que isso você vai levando ao longo da vida para hábitos que podem ser muito danosos para eles, extrapolando novamente o universo de prova, extrapolando exame, vestibular ou a realidade de uma nota que está aqui no pódio, pensando neles lá na frente com a carreira que eles vão decidir. Né? Eu falo para eles assim que quando eles nesse projeto na disciplina consciente, né, que a gente coroa uma prova sem fiscalização, né, existem outras ações, a escola inclusive está aprimorando isso recentemente, a gente está criando várias outras ações próprias para cada segmento que incentivem a disciplina consciente, que é fazer o certo simplesmente porque é certo, mas a gente coroa, principalmente aqui no ensino médio e no ensino fundamental 2, esse programa uma prova de maior peso para as notas deles sem fiscalização. Mas vai muito além de uma prova sem fiscalização, ou colar ou não colar. Por vezes, para eles, uma prova sem fiscal, que eles podem ir ao banheiro, que eles retornam para a sala, sem ter alguém ali revistando, vendo, já é o evento maior. Né? Mas a nossa intenção, novamente, é o hábito de ser honesto, é o hábito de fazer o certo. Ele está entendendo que quando ele faz diferente, ele está alimentando a mente dele de que ele é movido pelo medo da nota baixa. Porque o que move um estudante a colar é o medo da nota baixa, é o medo, às vezes, de uma bronca da família. Só que ele vai estar doutrinando a mente dele a ser movido pelo medo. E o que a gente gosta de falar assim, não seja dominado pelo medo. Porque o medo ele vai te limitar, e se você deixar isso ganhar força dentro de você, talvez fique algo que você nem perceba no futuro que você vai fazer naturalmente. Suas decisões de carreira, sua decisão de emprego, se você vai fazer ou não um concurso, se você vai ou não se candidatar a uma vaga de uma empresa nacional ou internacional, você não é para mim. Por quê? Porque você doutrinou a sua mente a se limitar pelo medo do insucesso. Então, assim, a gente traz isso como um valor para eles na disciplina consciente, novamente. É coroado na prova sem fiscal, mas que a gente tem buscado um trabalho mais amplo, né, de conscientização. Tinha a questão do legado também, assim, incomodava muito ver uma situação no país, que é uma situação principalmente política, que de valores deteriorados. Então, assim, do colégio querer entregar ao país cidadãos honestos, que têm um compromisso com o correto, com a verdade. Tanto é que quando a gente vai trabalhar um aluno, por exemplo, ele fez errado, eu pergunto pro menino, eu falo assim, você faria na frente do seu pai o que você fez? Então, ele fala não. Então, significa que está errado. Você sabe que está errado. E por que você está escolhendo isso? Então, sempre, por isso que ela é consciente, é a gente levar uma conscientização do que está constante, do que está correto. E aí já me ajuda com a nossa próxima pergunta, que é justamente isso tudo que vocês estão trazendo para nós do aluno como um protagonista
do ensino dele, claro que com todo o acompanhamento pedagógico, né, e da coordenação, mas eles no centro do ensino, né? Então, como que o Pódio consegue colocar e como que isso é feito, né, com seus alunos como protagonistas nesse processo de ensino-aprendizagem? Então, primeiro ponto importante eu vejo que o colégio é voltado para ele. Então, assim, as nossas ações, elas têm sempre a preocupação de atingir o estudante. Então, existe uma valorização do aprendizado dele. Então, isso começa desde a entrevista. Então, o aluno, antes de se matricular, os pais passam por uma entrevista, onde nós vamos mostrar para o pai como o colégio pensa, como o colégio age. Então, dando uma liberdade de escolha. No caso do ensino médio, a gente gosta que o aluno também participe dessa entrevista. Não só gosta, a gente exige. No ensino médio, que a gente sabe que, por vezes, a decisão, né, é do estudante, né, e a gente tem confirmado isso ano após ano, que os pais têm dado essa liberdade no ensino médio para o estudante escolher a escola, a gente quer que ele saiba onde ele está pisando. Desde o primeiro dia, é isso. A gente gera valor, gera propósito, né, com tudo isso que a gente falou antes, né, que não é só para uma nota no boletim, que não é só para passar num exame externo, gera propósito para ele, para esse momento da vida dele, ele está entendendo que aquilo é bom, é um hábito importante a ser cultivado, e depois a gente fala, e vai ser assim, né? Está preparado para isso? É isso que você quer para você, nesse momento da tua vida? Porque a gente entende que quando a gente traz, né, por vezes nas entrevistas a gente pede desculpa para o pai, olha, me desculpa. Né? É claro que o senhor precisa estar convencido que a escola é boa para o seu filho. Porém, a gente acredita que a gente tem que trabalhar a cabeça dele. Né? Então isso, desde esse momento da entrevista, foi muito bom o professor colocar isso, a gente já traz ele com esse protagonismo. Né? E uma coisa que a gente tem muito na cultura da escola, e que foi algo que a gente fala nas reuniões com professores, colaboradores, e também com os nossos estudantes e pais, né, que o princípio do fim, não só de qualquer escola, mas de qualquer empresa que esteve no ápice, é acreditar que a marca dele é mais forte do que as pessoas. Então a gente agrega muito valor às pessoas. Então é algo que a gente fala muito para quem tem um atendimento ao cliente, na secretaria, na portaria. Gente, as pessoas são importantes. Não importa se a escola está cheia de aluno, não importa se tem um monte de profissional querendo trabalhar aqui. Quem está aqui dentro é que está gerando esse resultado. Quem está aqui dentro é que está acreditando na gente. Então, assim, o mais importante dessa empresa aqui são as pessoas, sejam elas nossos clientes, sejam elas nossos professores, colaboradores em geral. E assim, tudo que a gente também, então, como eu estava falando, tudo que a gente faz está voltado ao estudante. Então, por exemplo, no ensino médio, nós temos um prédio de estudo, né? Uma sala de estudo. Então foi reformada uma área imensa, dando condições dele poder se preparar para ele fazer a escolha da vida dele. Entende? Então tudo isso tem um peso, um valor para nós, sabe? O material, qual é o melhor material para ele? Então a gente está colocando ele como centro do processo estudante e tudo está sendo pensado para que ele possa crescer, se desenvolver e poder fazer a escolha da vida dele. Tá? Porque a gente está encaminhando e dando as condições. Então ele é protagonista desde sempre. Né? Essa questão de vocês estarem juntos nesse processo é importante até a gente frisar nesse momento, porque eles são autônomos, eles estão ali como protagonistas, obviamente, mas tem todo esse trabalho, essa preparação com os profissionais aqui da instituição. E aí me traz até o atendimento individualizado que vocês realizam aqui no Pódio. Como que é feito esse atendimento, por que ele é importante e como que ele auxilia, né, no desenvolvimento desse estudante? A gente acredita que estudantes diferentes têm
habilidades diferentes, né? E hoje, os exames, eles permitem que você aloque ali as suas pontuações em áreas diversas, tendo sucesso, no fim das contas, para o curso que você deseja. E o estudante não tem muita noção disso. Até eu me arrisco a dizer que às vezes até alguns profissionais da área desconhecem realmente dos números, como funcionam, no exame A, B, C e tal, para orientar bem esse estudante como que ele deve estudar, como que ele estrategicamente ele deve se posicionar. Então ele demanda, faz um agendamento com um coordenador na secretaria, né? E aí esse atendimento vai ser individual, exatamente para não permitir decisões ali, ou evitar, né, decisões ali equivocadas, movidas pelo medo, né, com achismos. Ah, não, eu tenho que ser excelente nessa disciplina. Não, será que você tem? O que você quer? Não dá para a gente lidar com essa dificuldade até nesse ponto e pegar essa tua facilidade e alavancar, potencializar isso daqui. E é possível matematicamente que você entre para o curso que você deseja. Então, assim, a gente vê que eles carecem muito dessa orientação mesmo. Assim. Apesar da gente ter, como você disse ali no início, muita informação, né? O excesso de informação também é perigoso, pode ser danoso, porque ele faz uma má gestão desses dados, né? Ou um olhar muito superficial e acaba tomando decisões por achismo. E aí a gente faz isso com muita atenção e olhando para a necessidade ali daquele indivíduo. E a faixa, né? Hoje ele está em que faixa etária, né? Ele está aqui nesse momento eu preciso trabalhar tudo aqui, alavancar tudo junto. Aqui já dá para eu dar uma distinção, aproveitar isso daqui porque já ficou clara a afinidade maior com essa área do que com essa. Porque ali, às vezes no início você não tem isso muito claro, nem o estudante tem, nem os dados referentes a ele transmitem segurança sobre isso. Então, você tem uma estratégia para um período. Na reta final do terceiro ano, não, eu já tenho isso muito claro, né? Já dá para eu trabalhar esses números sendo muito assertivo. É uma questão mais também relacionada a não preciso ser bom em tudo, mas preciso ser bom naquilo que eu realmente gosto. E claro, vou manejar as disciplinas, não vou deixar de fazer nada, mas preciso potencializar minhas habilidades. Trabalhar com o mínimo necessário naquilo que não é a tua habilidade e ser excelente de fato naquilo que você já se considera bom. Esse princípio. Imagine um advogado exercendo um papel de médico. É basicamente isso que a gente está falando, né? De potencializar coisas que vão ser e vão agregar positivamente para esse indivíduo. Exato. Perfeito, então. Então, a gente está falando de uma instituição de ensino que começou como cursinho preparatório e aí implementou o ensino médio. Depois trouxe o ensino fundamental 2 e agora, como novidade, também está trazendo o ensino fundamental 1. Como que está sendo esse processo de cursinho preparatório, ensino médio e agora esses ensinos fundamentais? Tem tudo a ver. Parece meio desconecto, mas pelo contrário, tem tudo a ver. Por quê? Quando a gente abriu o pré-vestibular, a gente notou que os estudantes traziam gaps que eles não deveriam ter trazido. Então a gente abriu o ensino médio. No primeiro ano, a gente já viu que o fenômeno se repetia. Então, um estudante no primeiro ano que não sabe regra de 3, por exemplo, assustava a gente. Então, quando a gente abriu o Fundamental 2, que era uma decisão de poder construir, desenvolver melhor esse adolescente, entregando ele para o ensino médio mais robusto, mais bem formado, nós recebemos no Fundamental 2 gaps mais diversificados. Então, não era só falta de conhecimento. Por exemplo, motricidade. Alguns alunos no laboratório de física no 6º ano não conseguiam fazer o relógio de sol. Então, ele não conseguia recortar um papel em círculo. Pô, mas está acontecendo alguma coisa. Se ele não tá sendo trabalhada a motricidade dele no Fundamental 1, está sendo trabalhado quando? Então, não era só motor, não era só cognitivo,
era socioemocional. A inteligência emocional dele também não estava sendo trabalhada e desenvolvida assim, de forma a ajudá-lo também nos outros processos. Então, por exemplo, um estudante que tem baixa tolerância à frustração, então isso também não vai ajudá-lo a crescer, a se desenvolver. Então, assim, a gente notava muitas vezes que um tempo eu fico coordenador do Fundamental 2, muitas vezes eu falava assim, mas qual parte do não você não entendeu? Assim, mas o que aconteceu? Então, a gente pensou num programa que pudesse ajudar essa criança a se desenvolver em vários aspectos. Então, o aspecto cognitivo, conhecimento, sim, motor, então tinha que ter um pilar físico e motor que pudesse ajudá-lo no processo de desenvolvimento, e era socioemocional. E aí a decisão nossa não era simplesmente para atender a base comum curricular, que a base fala em socioemocional. A decisão nossa era aquilo que nós estávamos falando agora há pouco, era de construir melhor esse estudante. O que é melhor para ele? Então, as nossas decisões sempre são: isso vai ajudar o menino ou não? Vai ajudar a criança ou não? Então, não é algo que para a gente justificar para um mercado, não. É algo que é para a gente formar melhor essa criança, pré-adolescente, adolescente e jovem lá no pré-vestibular. O Bessô, acho que ele fala muita propriedade sobre isso. Por quê? Porque ele foi o primeiro coordenador do Fundi 2, né, e agora coordenador do Fundamental 1. Né? E um detalhe assim que eu acrescentaria é que a gente estudou um pouco habilidades que são que deveriam ser desenvolvidas em cada etapa da vida do estudante, né? Como o Bessô colocou, da criança, a pré-adolescência, a adolescência ao jovem adulto. E, por exemplo, o socioemocional que ele citou, na terceira infância, quando se forma a autoestima da criança. Então, nós entendemos que o melhor momento para a gente desenvolver o trabalho no socioemocional seria nesse momento, que chegava às vezes crianças no 6º ano para nós, já com a baixa autoestima. Então, a gente ali, não só no conteúdo, a gente por vezes tinha que trabalhar com eles, mas nesse resgate da autoestima, porque a gente perdeu aquele momento mais apropriado de ser desenvolvido. Né? Fora isso, o hábito de novo. Né? Eles já têm a tarefa de casa feita no Fundamental 1 e no Fundi 2, feita na escola. Né? Eles não levam tarefa para casa. A gente fala para eles, não levar dever de casa quer dizer que você não tem que estudar para a prova? Não. Você tem que estudar. Porque às vezes você fez o dever de casa e na realidade o dever de casa sinaliza que você tem que estudar mais uma coisa ou outra que não ficou bem resolvida. Né? Mas ele já tem ali, com o acompanhamento do professor, esse desenvolvimento do dever de casa nessa fase. Então ele está lá, o professor começa assim, erros que os meninos levam lá na ponta do 3º ano, errou um sinalzinho aqui, uma distração aqui. O professor está lá, olha, você errou esse sinal de novo. Aí ele está alimentando o subconsciente ali, cuidado com o sinal, que vai ficando no automático com o passar dos anos. E aí, novamente, eu brinco com eles, trazendo um paralelo para o esporte. Vocês já viram algum craque de futebol começar a jogar bola aos 18? Não. Né? Se a gente for pegar esses times de base aí, europeus, eles estão começando exatamente nessa fase da terceira infância, em que não só esse desenvolvimento motor vai estar ali sendo trabalhado, mas também as emoções. A gente sabe que qualquer atleta de alto desempenho, se ele não dominar sobre as emoções, o resultado vai lá embaixo. E isso vale para os estudos. Vale para qualquer área da nossa vida. Tem um outro detalhe também. O socioemocional, quando a gente pensou em ter o socioemocional nessa faixa, foi olhando em estudantes do ensino médio.
Porque alguns excelentes alunos não passavam nos exames. E a gente via que era emoção pura. Emoção pura. Né? Agora, é claro, a gente tem o cuidado com cada segmento de ser um pódio a cada fase. Né? No ensino médio, a gente ali está mais pragmático, atento ao socioemocional, sim, trabalhando com eles, por vezes, até no pré-vestibular, né? Mas a gente acha que o nosso trabalho vai ser muito mais fácil quando ele já chegar com essa autoestima desenvolvida, com esse entendimento que ele não precisa ter sucesso em tudo, para ele ter sucesso no que ele quer, desenvolvido desde sempre, desde a base. Né? E no Fundamental 2, já vem com a cultura de estudo, já vem com um corpo de conteúdo menos denso que o ensino médio, mas já vem sim ali com um corpo de conteúdo que é necessário, que está na base comum curricular, a gente não inventa nada. Né? No Fundamental 1, conteúdo, mas com esse olhar diferenciado para o lado motor, para o lado do socioemocional, aprender um segundo idioma, né? A gente vem com um programa inserido bilíngue dentro da formação desse estudante, né? Exatamente para quando a agenda dele ficar mais restrita lá na frente, algumas coisas ele já está resolvido. Isso, assim, os segmentos, eles estão conectados, mas é um pódio para cada segmento. Então, a forma como a gente trata o Fundamental 1 é uma, Fundamental 2 é outra e o ensino médio é outra. São demandas diferentes, né? São coisas diferentes, idades diferentes, né? Então, exato. Tudo exige um olhar diferenciado, de fato, né? E a gente tem o papel de educar esses meninos. Né? Às vezes, de fato, trazer essa consciência para ele. Que o Bessô falou na conversa anterior. Mas você fez isso? Você faria na frente do seu pai? Então, assim, a gente vai gastar muita energia com o pequeno aqui, nesse sentido. Com o Fundo 2 a gente também gasta, né? Mas no médio a gente já... Mas, cara, você já está numa fase da tua vida que não pode estar fazendo mais isso. Então, assim, a gente quer... por vezes a gente tem que voltar, né? Mas a nossa ideia é fazer o trabalho em cada fase para que isso fique natural para ele. Porque a gente vê que o sofrimento e esse desgaste num terceiro ano, num pré-vestibular, em que eles emocionalmente estão destruídos, não tem estratégia de estudo, não tem hábito de estudo, não consegue... Nossa, aí é um turbilhão de coisas que você tratar ao mesmo tempo, em pouco tempo. Uma coisa interfere a outra, né? Não tem como você desatrelar. E aí, uma coisa que eu até fiquei um pouco curiosa para entender. Aquele aluno que desenvolve uma autoestima baixa já na infância, como que é ter que trabalhar com isso, pensando nesse lado socioemocional aqui do pódio, né? Como que vocês atuam para reverter essa situação? E como que é isso para além da sala de aula? Porque não é uma coisa que fica entre, né, num espaço só de ensino. Ótimo, a sua pergunta é muito interessante, que ela também casa com aquilo que nós falamos há uns minutos atrás. Então, esse aluno, ele tem um tratamento personalizado. Então, nós conseguimos detectar se existe algum... emocionalmente, se ele está passando de uma linha que está dentro de uma normalidade, por exemplo. Então, ansiedade, existe um limite nessa ansiedade. Se ele está muito ansioso, então vamos chamar os pais. E aí nós temos a orientadora, nós temos a psicóloga, nós temos uma médica e a coordenação. Então nós podemos fazer uma atuação, se a família está do nosso lado, e indicar algumas ações ou alguns profissionais que possam ajudar essa criança e a não desenvolver determinados comportamentos que seriam prejudiciais a ela. Então, a questão da autoestima, baixa estima, ela chegou no pódio e o pódio destruiu essa criança. Isso é falso. Isso é uma mentira. Então, o pódio permitiu que isso fosse verificado. Está acontecendo isso. Como nós vamos trabalhar isso? Isso é o legal do trabalho que a gente faz. É poder tratar a criança de forma individualizada. Então, isso é dar a ela esse protagonismo que a gente falava lá atrás, alguns minutos atrás, que a gente estava falando. Ou seja, ela é
protagonista do desenvolvimento dela. E a gente tem que criar essas condições. E a família que matricula aqui no colégio é uma família, por isso a entrevista, extremamente consciente, e ela está aberta a qualquer orientação que ela venha receber da gente, porque ela sabe que a escola também está para assessorar a família e falar, olha, caminha por aqui ou caminha por ali, entende? Então, assim, existe essa preocupação, não só com a questão da autoestima, existem outros comportamentos que a gente tem que notar, toque, né? Ansiedade, e não só a questão da baixa estima, falar eu não acredito em mim. Não, o que a gente quer, você é competente, você tem condição, você vai conseguir, e sempre levantando essa criança, esse pré-adolescente e adolescente lá no final. Na verdade, olhando ele como um indivíduo, né? Porque não é porque ele é uma criança que ele vai deixar de ter as suas particularidades e suas emoções pessoais. Eu acho que é muito disso que também tem que ser começado a ser falado, trabalhado entre os pais e profissionais de ensino, né? Sim, e assim, eu posso dar um testemunho na condição de pai, porque minha filha está aqui, Fundamental 1, né? E eu me recordo quando eu e o Bessô, a gente começou a viajar para várias cidades do Brasil, conhecendo alguns sistemas de ensino, conhecendo algumas atividades que poderiam ser oferecidas aqui, algumas escolas, né? Tinha o meu olhar, que tinha uma filha que estudaria aqui, e isso eu quero para minha filha. E tinha o olhar do Bessô, que já está com os filhos formados. E aí falou, poxa, se meus filhos tivessem isso, teria sido melhor para a formação deles. Então, quando a gente casava, esse olhar do pai que quer, hoje, e o pai que viu a falta disso em algum momento da formação dos filhos dele, caramba, você completou ali. E aí, quando eu cheguei com minha filha, ela vira um dia, voltando para casa, numa sexta-feira, e fala, pai, eu não quero ficar no pódio. Eu falei, mas por que, minha filha? Porque eu sou a única na minha sala que não entende as coisas que a professora coloca. E a gente já sabia disso. Eu e minha esposa já sabíamos disso. Porque a coordenação a professora já tinha convocado, já tinha feito uma reunião. Então eu não estava despreparado para essa pergunta dela. E aí eu virei, filha, olha só. E eu dei um exemplo para ela simples no trânsito. Que eu já tinha, confesso, construído. Porque eu já sabia da dificuldade. Mas eu não queria que ela desistisse na primeira dificuldade. E aí, tá vendo os carros que estão ali na frente do papai? Tô vendo. Então, eles estão na frente do papai. Sim. Então, pai. E ela, assim, são os meus colegas. Eles vão sempre estar na minha frente, mesmo que eu estude. Olha só, a menina de 6 anos. Sim. Eu falo para eles, para algumas famílias, assim, gente, essa competição dos meninos está no pique-pega. E a cabeça dela já estava assim. Como uma vez ela tinha falado para mim que não queria mais brincar de pique-pega porque ela era sempre a pega. E eu falei, filho, vamos lá, vou acelerar aqui um pouquinho mais. Eles estão na frente? Então, eles estão acelerando também? Eles pararam, filho? Não. Meu pai vai acelerar um pouquinho mais que eles. Eu passei 1, 2, 3, você tá vendo? Se a gente trabalhar um pouquinho mais, papai ajuda você, com certeza a professora vai estar te ajudando também. Você vai conseguir. Hoje, sim, se ela não é a mais feliz dessa escola, ela está entre as mais felizes dessa escola. Entre as mais felizes dessa escola. Então, assim, é difícil. Às vezes, no dia que ela faz uma atividade, depois das 4h15, que ela faz um balé, a gente vem buscar, a mãe vem buscar 6h30, não quer ir embora. Não quer ir embora da escola. Então, assim, eu falo feliz, assim, de uma forma legítima. Porque minha esposa ficou desesperada, já. Eu falei, calma, vamos lá, né? Mas deu certo, assim, o que a gente não pode é desistir no primeiro obstáculo e mais grave ainda, ensinar esses meninos a desistir no primeiro obstáculo. Porque quando a gente desiste na condição de pai,
A gente está ensinando eles a desistir. E a gente está fazendo eles menos fortes. Né? Então, isso eu acho que é muito legítimo. E a gente faz isso com muito carinho. Né? Às vezes, dolorido, como foi. Imagina para mim ouvir. Foi, não vou negar que não foi. Mas a gente tem ferramentas para reverter isso. Falando, ó, nem sempre você vai ser melhor nisso. Nem sempre você vai ser melhor nisso. Mas alguma coisa você vai se identificar e você vai ser boa. Uma construção de identidade. Né? Assim, hoje eles estão com a identidade, estão roubando muito a identidade deles de sucesso muito facilmente. Não, você tá fadado. Não, que isso? É legal trabalhar os meninos assim nessa idade, porque é mais fácil você romper com essas ideias que eles podem ter. Eu acho que é bonito também você acompanhar, né? O Sim. desenvolvimento e o crescimento na instituição e vocês, né, como pais, enfim. Muito mesmo. Minha última perguntinha para o nosso videocast é: qual que é a expectativa de vocês para os próximos meses, para o próximo ano? O que vocês pensam e enxergam aí para os próximos passos? Olha, assim, a princípio a gente quer consolidar um novo segmento, né? Manter, obviamente, o resultado, né, da outra ponta, né, do pré-vestibular, do ensino médio, que foi o que começou, mas entendendo, como você muito bem colocou, que tudo é um processo. Não há nada mais gratificante para nós quando a gente vê, como teve na formatura do ano passado, meninos que começaram no Fundo 2, no Fundo 1 não. Eles começaram no Fundo 2, para nós crianças ali, e que estavam conquistando ali aprovações, que foram 100% ali, dessa parte ali, formados por nós. Então, assim, isso é que dá ali aquele brilho nos nossos olhos, e que de fato faz a gente querer estar sempre melhorando. Está sempre melhorando, a gente não para, a gente está sempre discutindo direção, coordenação, os mantenedores, como que a gente pode melhorar. Tem um movimento assim, tem uma demanda assim de algumas famílias, vamos entender isso daqui, né? Enfim, a gente está sempre atento às demandas da família, aos movimentos do mercado, dos exames, né? Do que tem aí de mais novo aí em educação no Brasil e no mundo, enfim. Perfeito, então. Nosso videocast chegou ao fim, mas a gente deixa o convite aqui para você que assistiu a gente até o final, de vir conhecer a instituição, conhecer esse novo espaço lindíssimo que está aqui atrás da gente, e fiquem super à vontade para conversar com esses profissionais da área de educação, super queridos e super respeitados em Brasília e no cenário nacional. Muito obrigada pela sua participação até aqui. Até a próxima.